pessoal, eu quis começar esses vídeos do ano conversando um pouco com vocês sobre a importância da gente ler melhor e escolher melhor os livros que nós estamos lendo. Eu não acredito que a gente tenha que ler muitos livros, não. Nem sair por aí fazendo desafios de ler mais rápido, por exemplo, porque não faria sentido você querer ler mais se você não consegue aproveitar, aprender, se transformar com os livros que você está lendo. Então, um livro que eu li o ano passado, que eu tinha ele aqui em casa há muito tempo, todo mundo me recomendava, e eu resolvi ler o ano passado, e que fez toda a diferença para mim nas minhas leituras do ano, e que eu pretendo continuar implementando essas mudanças nesse ano de 2022, é esse livro aqui, Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Esse é um livro clássico, né? Por isso que tem escrito aqui, ó, o Guia Clássico para a Leitura Inteligente. Ele é um clássico no sentido assim, ele tem uma visão clássica sobre a leitura, no sentido de fazer uma reflexão sobre a leitura, no sentido de aprendizado, de educação, e não necessariamente para o entretenimento, né? Então, esse livro não vai falar muito aqui sobre ler rápido. Inclusive, ele vai dizer que isso não tem sentido se não for o ritmo que o livro pede. Então, esse livro ele é mais para a gente ler melhor, na verdade, aprender com os livros. Tem um momento aqui desse livro que ele vai falar sobre quanto os livros podem ser nossos mestres. E essa é a proposta dessa leitura aqui e a proposta desse vídeo. A gente ter essa conversa sobre quanto podemos nos transformar com as leituras que nós fazemos. O Mortimer, ele era um filósofo, professor dos Estados Unidos, e ele escreveu esse livro em 1940. E ele vai usar algumas referências aqui também, que também são clássicas. Ele vai, por exemplo, falar do livro Didascalia com do Hugo de São Vito. É assim que eu acho que fala, gente, não tenho certeza. Mas ele vai dizer assim, por exemplo, na Idade Média, Hugo de São Vito, 1096-1141, escreveu a obra cristã clássica sobre o tema Didascalicon, da arte de ler, em cujo prefácio está marcado: são 3 as regras mais necessárias para a leitura: saber o que se deve ler, ler em que ordem se deve ler e como se deve ler. Então esse livro ele vai falar muito sobre isso, no sentido de como que a gente pode extrair o máximo que a gente pode com aquele livro que a gente está lendo. Então vocês começam a perceber que esse livro aqui não é pra gente ter uma leitura de entretenimento, não é pra gente ter aquela leitura assim, sobrou um tempinho, eu vou ler por curiosidade, mas é uma leitura que nos transforma. É uma leitura que nos faz aprender algo sobre a vida. Ou seja, escolher as nossas leituras de acordo com aquilo que nós queremos aprender e percebendo que tem algo ali que a nos ensinar, senão a gente não deveria estar lendo. Então esse livro aqui, gente, ele é realmente é um guia, ele é muito prático. Você tem que ler anotando algumas coisinhas, fazendo algumas anotações, recomendações, algumas sínteses, alguns resumos, para que você lembre depois de aplicar essas dicas que ele vai dando ao longo do livro. Uma das primeiras que ele vai falar é que a gente tem que ler o livro de forma ativa e não passiva. Como assim, né? Se a gente está lendo, a gente acha que é uma ação, que é ativo, mas na verdade essa leitura ativa, ele vai explicar que é uma leitura que está sempre refletindo sobre o que está sendo dito, sempre também formulando a sua própria opinião, tentando fazer sínteses, vendo qual é a mensagem principal, inclusive escrevendo, né, no texto, escrevendo no livro, no rodapé, nas margens, aquilo que você acha que o autor está dizendo, aquilo que você refletiu sobre aquilo que está sendo dito. Ou seja, essa seria uma leitura ativa, uma leitura em que você se coloca naquilo que você está lendo, você tá como se você estivesse estabelecendo um diálogo com o escritor. E ele vai falar que quando a gente faz isso, a gente está se colocando nessa posição realmente de aprender com o livro, de refletir sobre aquilo que nós estamos lendo. E esse aqui é o ponto inicial, digamos, que já muda muito as chaves. E ele vai ensinar ao longo do livro como a gente pode estabelecer essa leitura ativa em 4 níveis de leitura. Esses níveis de leitura que ele vai falar são níveis que você vai vendo que vai ficando mais complexo, mais profundo e requer mais atividade do leitor, mais reflexões.
E você percebe também que ao mesmo tempo você vai tirando mais do livro, você vai aprendendo mais, aquele livro vai se tornando realmente quase um diálogo seu com o escritor mesmo, como se ele estivesse ali com você. O primeiro nível de leitura que o Mortimer vai falar é da leitura elementar, que seria uma leitura assim, daquelas que você aprendeu a ler, como se você estivesse lendo um livro em uma outra língua que você não sabe muito bem, que você vai tentando entender o que é cada uma das frases, cada uma das palavras. Essa seria uma leitura para quem não tem ainda tanto hábito de ler, para quem está começando a ler, para quem quer começar, né, aos poucos a entender o que o livro está dizendo, a de leitura inspecional, que é quando você folheia o livro para ver se vale a pena ler. Você lê o prefácio, você lê o sumário, analisa daquele sumário quais coisas que realmente você quer ler, que são válidas, e tenta fazer essa primeira síntese, esse primeiro olhar. A orelha, lê também a orelha, lê todas essas partes do livro que a gente acha que é só um complemento. Na verdade, na leitura inspecional é quando você vai fazer esse julgamento, se esse livro vale ou não apenas ser lido, e quando ele deve ser lido, e as partes que serão mais importantes para aquilo que você quer aprender, para aquilo que você quer entender naquele livro. Então a leitura inspecional, ele vai falar que é uma leitura mais rápida, mas não que a gente tenha que fazer ela corrida simplesmente por ser corrida, mas é mais porque ali você está realmente avaliando se vale a pena colocar o seu tempo de vida, a sua energia numa leitura mais ativa. Então vão ter livros que depois dessa leitura inspecional você vai ver que não vai ter muito mais suco para tirar. Significa que provavelmente o livro não é tão profundo assim quanto você esperava, não tem tanto assim para te ensinar quanto você esperava, ou que não tem a ver especificamente com aquilo que você estava pensando, que você estava em mente. Então nessa leitura inspecional você consegue ver ali os livros que vale a pena ter uma leitura mais ativa ainda, e aqueles que não é bem assim, não é o que você queria, ou você acha que não vai ser um livro tão bom assim para fazer a leitura naquele momento, ou nunca, né, na verdade. Depois que você inspecionou o livro e percebeu se você quer realmente se aprofundar, quer realmente dedicar tempo a ele, você vai para uma leitura analítica, que é aquela leitura em que você vai se colocar mais ativo ainda no livro, vai fazer mais perguntas, vai realmente circular as palavras centrais, vai tentar ver o argumento do autor, vai refletir se você concorda ou se você discorda, vai anotar nas margens, vai tentar fazer sínteses de cada capítulo, às vezes de cada parágrafo, vai classificar o livro de maneira que você consiga realmente perceber se você está entendendo mesmo qual é a mensagem principal, tentar enumerar as ordens, as seções dos argumentos que o livro vai dando, que o escritor vai dando, e principalmente definir o problema e como o autor resolveu esse problema que ele se propôs, né? Então, nessa leitura analítica, enquanto você vai lendo, você vai levantando todos esses elementos através de um diálogo com o livro, através de uma reflexão, através das suas marcações com lápis, com post-it, com diálogos, né, nas margens, e isso faz com que essa sua segunda leitura ela seja mais profunda, mais válida, mais reflexiva, e que você aprenda muito mais com o livro dessa forma. E o último nível de leitura, que é onde o Mortimer quis nos levar aqui, e que é o que ele acredita que é o potencial maior de aprendizado com os livros, é o que ele vai chamar de leitura sintópica, que é quando você não está aprendendo somente com um livro, mas você está aprendendo sobre um tema da vida, sobre algo da vida, a partir da leitura de diversos livros, uma leitura comparativa. E ele vai falar que isso acontece quando a gente consegue fazer uma leitura analítica de vários livros. Primeiro a gente tem que fazer, na verdade, a leitura inspecional. Por exemplo, digamos que eu quero aprender sobre a viagem à Lua, e eu não sei nada sobre viagem à Lua. Então primeiro eu tenho que separar uma biografia, fazer uma leitura inspecional, né, dessa biografia, para ver se realmente vale a pena ler, em que ordem vale a pena ler, quais são os capítulos que estão mais dentro daquilo que eu quero aprender. Depois eu faço a leitura analítica de acordo com os livros que de acordo com o resultado da minha leitura inspecional, né? Eu vejo
os que são válidos e faço uma leitura mais ativa, mais analítica. E por fim, eu tenho que comparar, né, os argumentos de cada um desses livros, como eles resolvem os problemas, ver o que as divergências, as convergências, de maneira que eu consiga me aprofundar sobre esse tema através desse estudo comparado. Inclusive, retirando coisas de um livro ou de outro que não tinham, de forma que um se complemente ao outro, né? Por exemplo, se um livro fala sobre a viagem à Lua de uma forma mais fantasiosa, o outro fala de uma forma mais científica, e eu posso complementar as duas coisas quando eu faço essa leitura comparada, de maneira que o meu aprendizado vai ser muito mais profundo, porque eu fiz essa síntese de todos esses livros. Bom, gente, eu acho que uma das coisas mais interessantes realmente desse livro aqui é essa proposta da gente realmente aprender e se transformar com as leituras que nós estamos fazendo. Então, a gente para refletir, né, que não é uma leitura banal, é uma leitura de transformação, de aprendizado. Se a gente percebeu quantas coisas maravilhosas já foram escritas, quantas pessoas sábias e cheias de respostas para a vida deixaram livros maravilhosos como legado, e o quanto a gente está perdendo aí de oportunidade de aprender, né, com esses livros, poxa, a gente para perceber que talvez estejamos desperdiçando muito conhecimento da humanidade, né? Então, eu acho essa é a minha proposta aí para o começo do ano, não é? Escolher os livros de acordo com as coisas que nós queremos aprender, que nós queremos transformar em nós mesmos, e tentar fazer essa leitura comparada para que a gente possa se aprofundar, para que a gente possa viver mais essas ideias desses grandes livros que existem e que nós podemos ter contato aí, podemos ter acesso. Eu de forma nenhuma consegui ou até tive a pretensão de esgotar o que esse livro traz. Como eu falei para vocês, ele traz muitas dicas práticas para a nossa leitura. E antes de ler qualquer coisa, antes de começar aí a planejar suas leituras do ano, pensar que você pode aprender com livros que são mestres, com pessoas que passaram por trajetórias bonitas na vida, deixaram respostas, e que a gente pode aprender com essas pessoas, né? Se a gente fizer leituras mais profundas, mais ativas, refletindo, se questionando e até tentando viver essas ideias, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia é que os próximos vídeos eu realmente comece a trazer alguns livros que eu estou aprendendo, lendo, questionando, refletindo. Eu espero ter aí motivado vocês a lerem mais, aprenderem mais com grandes livros, escolherem melhor as leituras de vocês e também darem uma chance aqui para o Mortimer, para ele ensinar pra gente como ler melhor e não tão assim preocupado em quantidade, em velocidade, em quantos livros eu li, mas o quanto eu aprendi com os livros que eu li, né? O quanto eu me transformei. Então é isso. Qualquer coisa a gente vai se falando aí nos comentários, nas redes sociais. Um beijo pra vocês e até os próximos vídeos.